Tailândia, a terra dos sorrisos. Um país com paisagens espetaculares, vida selvagem em abundância e festivais famosos mundialmente. Mas a Tailândia também tem uma herança histórica e espiritual fascinante, com mais de 30 mil templos e estupas, uma cultura compartilhada com países vizinhos e tradições milenares que sobrevivem até hoje. Esta maravilhosa viagem aérea vai revelar as belezas arquitetônicas e naturais mais icônicas da Tailândia, cordilheiras e florestas espetaculares e algumas das praias mais belas do mundo. A viagem vai percorrer a Tailândia de norte a sudeste. Ela começa em Tha, no campo de refugiados de Umpiem Mai, a 12 quilômetros da fronteira com Myanmar. Em seguida, ela envereda pelos distritos agrícolas no centro do país e visita antiquíssimos patrimônios culturais na província de Phra Nakhon Siayutthaya. Na província de Phetchaburi, haverá um espetáculo de fogos de artifício no Parque Histórico Phra Nakhon Kiri. Depois, a viagem segue para o sul, rumo à ilha de Phuket, porta de entrada para muitas outras ilhas tailandesas. A jornada termina em Ubon Ratchathani e no icônico Sampan Bok, também conhecido como Grand Canyon da Tailândia. A região norte da Tailândia é mais conhecida pela impressionante beleza natural. No meio de um território montanhoso, fica a província de Tha. A oeste, a província faz fronteira com o estado mianmarense de Caim. A localização remota faz Tha permanecer muito selvagem. E os parques naturais da província compõem uma das maiores florestas do Sudeste Asiático. Com a abertura da primeira fronteira terrestre de Myanmar, entre Mae Sot e Miao Adi, Tha se tornou menos isolada e é cada vez mais uma espécie de rodovia internacional. Aqui no remoto distrito de Phop Phra, no oeste de Tha, fica o campo de refugiados de Umpiem Mai. Em geral, Umpiem Mai acomoda refugiados de Myanmar. O campo foi fundado em 1999, quando 2 locais de refúgio foram transferidos para um local próximo a um vilarejo chamado Umpien, no distrito de Phop Phra. Milhares de refugiados de Myanmar viveram neste lugar durante quase 30 anos. A encosta é repleta de casas, da base até o cume da montanha. A maioria delas é construída com materiais naturais, mas os telhados são de estanho. À medida que a população cresce, centros comunitários e escolas vão sendo construídos. As crianças aproveitam brincadeiras como o Lau Kra Top Mai, uma dança folclórica tailandesa.
terrenos abandonados foram convertidos em quadras e parquinhos. Graças a essas instalações, tanto crianças quanto a comunidade de refugiados podem praticar esportes aqui. No morro acima do vilarejo, são cultivados os legumes que alimentam a comunidade. Alguns refugiados são cristãos e a religião tem um papel importante na vida da população. Esta igreja do vilarejo é toda feita de estanho. Atualmente, a comunidade abriga mais de 70 mil pessoas em mais de 4 mil residências. Porém, em 2012, aconteceu um desastre que mudou o local completamente. Desde então, ele ficou conhecido como o Grande Incêndio. Mais de 1.000 casas foram destruídas, onde vivia quase 1/3 da população. O fogo provavelmente começou numa cozinha e acabou se espalhando rápido pela estrutura de bambu das casas. Esta estrada elevada é a rua principal da comunidade. Foram construídos reservatórios para fornecer água aos refugiados. Mas ainda é um desafio suprir as necessidades de um campo com uma população tão grande. Só há uma estrada de acesso ao local, a Onpand Ta Song Yan. Até setembro de 2017, mais de 14 mil refugiados tinham deixado o campo de refugiados e, com o auxílio do governo da Tailândia, foram alocados em outros lugares, muitos deles nos Estados Unidos. A viagem agora atravessa 230 quilômetros de terreno montanhoso. Esta é a represa de Bhumibol, no rio Ping. 480 quilômetros ao norte de Bangkok, esta é a primeira represa multifuncional do país. Ela foi construída para armazenar água e fornecer energia, e é a maior represa de todo o Sudeste Asiático. O reservatório atrás da represa de Bhumibol tem capacidade para 3.462.000 metros cúbicos de água. Este projeto colossal custou 64 milhões de dólares. A represa de Bhumibol foi inaugurada em 17 de maio de 1964. A estrutura de concreto, parecida com uma fortaleza, foi feita para resistir a uma gigantesca pressão de água. A água é fornecida para comunidades urbanas por todo o país. A água potável corre por um canal através das montanhas. Há várias balsas enfileiradas na margem do rio. A viagem prossegue para o distrito de Jaihom, em Lampang. No topo da montanha fica o templo Chalom Prakyat Prachamklao Ratchanusom. É um incrível marco arquitetônico e talvez a atração mais famosa de Lampang. O templo é conhecido entre os moradores da região como Prabat Pupadeng.
Estupas budistas, que na Tailândia são chamadas de Chedi, ocupam os penhascos de 800 metros de altura. Até hoje é um mistério o modo como elas foram construídas num terreno tão difícil. Algumas estupas são tão pequenas que mal tem espaço para uma pessoa em pé. Do outro lado do penhasco, há ainda mais estupas. A construção do templo Prabat Phupadeng levou mais de 10 anos. Nos últimos anos, ele se tornou uma atração turística popular. A próxima etapa desta viagem é Phetchaburi. É uma cidade histórica que abriga a memória dos antigos reis da Tailândia. O Parque Histórico Pranakhon Kiri é um sítio arqueológico importante. Pranakhon Kiri significa Morro da Cidade Sagrada. Mas os moradores o chamam de Khao Wang, que significa Morro do Palácio. Ele foi construído para ser a residência de verão do rei Rama IV há 150 anos. Hoje, o prédio funciona como museu nacional. Os visitantes sobem a montanha para aproveitar a brisa fresquinha da noite. Além da vista estonteante da cidade inteira. As plumérias que florescem por toda a montanha são uma parte essencial do cenário. Do topo da montanha, os visitantes podem ver o sol se pôr sobre o palácio. A província se prepara para o festival anual Pranakhon Kiri Muanpet. Assim que o céu escurece, é possível ver que as árvores foram decoradas com milhares de luzes. Os turistas adoram tirar fotos delas. Grande parte dos visitantes faz questão de visitar o pagode. Tarde da noite, ainda há pessoas subindo a montanha. Todos estão aguardando o evento principal. Em cada dia do festival, são soltados mais de 300 fogos de artifício. Na próxima etapa, a viagem rumo ao sul para o distrito de Ban Lem. Na província de Phetchaburi e por todo o distrito de Ban Lem, os habitantes trabalham na próspera indústria da produção de sal.
A maior parte do sal consumido na Tailândia vem desta única província. Toda a região é coberta de salinas. Ao longo desta estrada, há várias salinas e usinas de sal. Aqui é encontrado o melhor sal produzido na Tailândia. Quando a água é drenada, os tanques parecem ganhar vida com cores vibrantes. A mudança de cor é causada pela evaporação da água do mar, o que aumenta a concentração de sal na água. E uma reação química faz os tanques verdes ficarem laranja. Esta é Ayutthaya. A viagem acompanha o rio Chao Phraya e se aproxima do antigo palácio. Várias comunidades se formaram ao redor das ruínas antigas. E também às margens do rio e na ilhota próxima dali. Este local histórico precisa de manutenção regular para ser protegido dos danos e da deterioração. Esta cidade antiga foi a capital da Tailândia, antes conhecida como Sião, durante 417 anos. Em 1991, Ayutthaya foi reconhecida oficialmente como Patrimônio Mundial da Unesco. Todos os anos, mais de 5 milhões de turistas visitam este local milenar. Passeios de elefante são uma atração extremamente popular. Como era a antiga capital do comércio entre a China, a Índia e o arquipélago malaio, Ayutthaya tem grande importância histórica. Infelizmente, muitos templos foram destruídos em 1767 e outros passaram muito tempo recebendo manutenção precária. Foi apenas na década de 1850 que o rei Rama IV deu início à restauração desses locais históricos. Alguns templos foram restaurados a condições quase perfeitas. Mais de 6.000 turistas tailandeses e estrangeiros visitam o local diariamente. O próximo destino é Wiset Chai Chan, na província de Ang Thong. Aqui, a maior fonte de renda dos habitantes é a agricultura. A região é repleta de arrozais. Este é o Templo Muang. E este é o Prabuddha Maha Nawamin Sakyamuni Siri Wiset Chai Chan. É a maior estátua do Buda sentado do mundo.
Este Buda mede impressionantes 95 metros de altura e 63 de largura. É o equivalente a um prédio de 32 andares. A estátua custou mais de 3 milhões de dólares para ser construída. O brilho no rosto do Buda simboliza a prosperidade. Só dá para perceber a grandiosidade do Buda gigante quando há pessoas perto dele. A construção começou em 1991 e foi concluída 16 anos depois. Calcular as proporções corretas do Buda foi um dos maiores desafios do projeto. O templo fica no meio de arrozais verdes. Então, o ar aqui é limpo e puro. Da província de Angtong, a viagem continua para Ratchaburi, que abriga uma variada vida selvagem. Pequenos macacos habitam estes penhascos. Eles escalam facilmente tanto a superfície da rocha quanto as árvores. Mas qualquer errinho pode ter consequências fatais. Antes de o sol se pôr, a viagem chega ao sereno distrito de Potaram. No topo da montanha, há uma estupa dourada. Este é o templo Khao Chong Pran, em Ratchaburi. Muitos jovens monges sobem até aqui para aproveitar o ar fresco da montanha. Em algum lugar da montanha, morcegos furtivos se escondem. Ao anoitecer, milhares deles aparecem para caçar. Os morcegos voam em grupos para se proteger de outros predadores. Dos penhascos enormes ao céu acima, Ratchaburi possui um ecossistema rico e dinâmico. A próxima parada fica na província de Samut Songkhram. Uma pequena cidade à beira do rio Mae Klong, perto do Golfo da Tailândia. A comunidade mantém o estilo de vida tradicional e a principal ocupação da região é a pesca. Dong Hoi Lot.
Muitos visitantes são atraídos para a região pelos encantos do rio Mae Klong. Quando o nível da água está baixo, o leito de areia preta é revelado. Os moradores estão em busca de moluscos. As crianças param de brincar para voltar para casa e ajudar os pais. A região é conhecida no país inteiro pelos mariscos. Os pescadores se preparam para navegar rumo à duna de areia. Eles precisam caçar os moluscos antes que a areia seja engolida pela água de novo. Cem quilômetros ao leste, a viagem chega à província de Prachuap Khiri Khan. O litoral da província se estende por mais de 220 quilômetros. Seguindo a costa, é possível chegar ao distrito de Ban Sapan. A cidade era conhecida antigamente como a terra onde se encontra ouro, por causa da quantidade de minas de ouro. No alto do morro fica o pagode Pakdi Prakat. Ele foi construído em 1996 para comemorar os 50 anos do reinado de Sua Majestade, o rei Bhumibol Adulyadej. O estilo arquitetônico segue o estilo Rattanakosin, da dinastia Chakri. Dentro do pagode, há um museu com relíquias sagradas budistas. O pagode é um exemplo impressionante da arquitetura tailandesa contemporânea. A seguir, a viagem chega a uma das cidades praianas mais famosas da Tailândia. A província de Krabi, localizada no sul do país, oferece uma praia espetacular com 160 quilômetros de extensão à beira do Mar de Andaman. O Mar de Andaman já é uma atração turística por si só. Durante a maré baixa, ocorre um fenômeno chamado Talewek, ou mar separado. Os turistas se deslumbram com a faixa de areia branca que liga as três ilhas. O mar é tão límpido que é possível ver a areia branca por baixo da água. Quando a maré sobe, a faixa desaparece sob a água novamente. Do outro lado da ilha fica uma famosa rocha. O formato único dela inspirou vários apelidos.
Alguns deles são Kogai, que significa galinha, ou Ko Dan Kwan, que significa cabo de machado. A região é ainda mais movimentada na alta temporada, quando turistas vêm apreciar as belas paisagens. Eles aproveitam o tempo bom e exploram os recifes espetaculares. Dizem que a Ilha Crabe tem as praias mais bonitas de todo o arquipélago. A ilha é toda rodeada de praias com areias brancas. Mais de 2 milhões de turistas do mundo todo visitam a província de Crabe anualmente. A viagem agora segue para Koh Phuket, no sul da Tailândia. Esta é a praia de Kata, no litoral oeste da ilha. Esta praia de areia branca de 2 quilômetros de extensão atrai muitos turistas durante a alta temporada. Os meses do verão são especialmente movimentados. Mais de 1 milhão de turistas visitam a praia de Kata todo ano, e esse número só tende a crescer. Além da praia, muitos turistas vêm visitar a estátua que fica no alto do morro Nak Kerd, a Min Mongkol Akinakiri Buda. Também conhecida como Grande Buda. Esta pose do Buda sentado é conhecida como a postura para derrotar Mara, as forças que prejudicam o esclarecimento. Construído em estilo contemporâneo, o Grande Buda tem 45 metros de altura e 25,4 metros de largura. É um dos marcos mais importantes e apreciados da ilha. Esta é a extremidade sul de Phuket. O Cabo de Prontep. O Cabo de Prontep também é conhecido como Cabo de Deus e Lem Prontep. É um terreno pedregoso sobre o Mar de Andaman. O Cabo de Prontep é a localidade mais fotografada e talvez a mais conhecida da ilha. O mar, repleto de peixes, é visitado diariamente por barcos pesqueiros. Este é o único caminho de acesso até o cabo. Alguns turistas sentam para admirar a paisagem espetacular. Enquanto outros aproveitam para pescar.
Todos os anos, cerca de 100 mil turistas visitam este local. O cabo sobreviveu a séculos de erosão. Mais ao norte, surge a província de Hoi Et, que tem uma população de 1.300.000 habitantes. O condado de Maung, em Hoi Et, é o centro urbano da província. Com poucos arranha-céus, a cidade é muito tranquila. O centro urbano é rodeado por um canal. Aqui se encontra a mais alta estátua do Buda em pé do mundo. O Prabuddha Ratana Mongkol Mahamuni, mais conhecido como Luang Por Yai. A estátua é um ícone da cidade e tem a fama de realizar pedidos. A construção deste Buda foi iniciada em 1971 e concluída 8 anos depois. O Buda chega a impressionantes 67,85 metros de altura. Mais ao norte, a viagem chega ao limite das montanhas Phupan. Aqui se encontra a grande estupa, conhecida como Pramaha Chedi Chai Mongkol. O templo Panam Tiptep Prasitwanaram fica em Ban Koc Klang, no subdistrito Panam Yoi, na província de Hoi Et. A província ocupa mais de 32 quilômetros quadrados. Esta estupa é um exemplo da arte tailandesa contemporânea. Uma fusão do estilo da estupa Prapatom, que fica na região central, e da Pratat Panom, no nordeste. Ela tem 101 metros de altura. Cerca de 72 quilos de ouro foram usados na construção da parte que fica no topo. A construção do projeto inteiro custou mais de 90 milhões de dólares. Os visitantes são atraídos pelo cenário e pelos ornamentos intrincados do interior da estupa. Esta é uma estátua de Sri Mahavira, o responsável pela construção do templo. Esta grandiosa estupa ainda não está concluída. Saindo do grande templo, a viagem agora segue para a pacata zona rural. A 300 quilômetros do templo Panam Tiptep Prasitwanaram fica o Parque Nacional Pujong Nayoi, na província de Ubon Ratchathani. No coração da floresta se encontra uma grande cachoeira.
Este local só pode ser alcançado a pé. Esta é a cachoeira Huai Luang. A cachoeira está localizada no coração do Parque Nacional Pujong Nayoi. Com uma área de 650 km², o parque faz fronteira com a República Democrática Popular do Laos, ou simplesmente Laos, e também com o Camboja. Este é o riacho Huai Luang. A cachoeira é conhecida no local como Cachoeira Bac Tel. É a maior cachoeira desta região. A seguir, a viagem acompanha o rio Mekong, que nasce nos Himalaias. Com mais de 4.880 quilômetros de extensão, o rio atravessa 6 países até chegar ao Mar da China Meridional. A margem do rio é contornada por uma extensa parede rochosa, tanto do lado da Tailândia quanto do Laos. É incrível ver como estas ilhotas de rocha resistiram a milhões de anos de erosão. A água se acumula em fendas na pedra, gerando milhares de pequenas poças. Esta região se chama Sampan Bok. No dialeto local, a palavra bok significa buraco. Fora do país, o local foi apelidado de Grand Canyon da Tailândia. Nas primeiras horas do dia, o rio reflete os primeiros raios de sol. Aqui, um dos poços se parece com um famoso personagem de desenho animado. Um dos poços mais famosos é comparado a uma raposa. À medida que as árvores perdem a cor, é possível ver as formas geológicas mais claramente. Esta viagem conheceu de cima a baixo o maravilhoso e multicultural Reino da Tailândia. Das paisagens deslumbrantes e dos litorais de tirar o fôlego, as mais incríveis estátuas de Buda do mundo, lugares de importância histórica e vibrantes festivais do país. Como a Tailândia atrai milhões de turistas a cada ano, é mais importante do que nunca proteger essas heranças naturais e culturais para as próximas gerações.